Será que os animais, será que eles pensam e sentem de um jeito parecido com o nosso? Essa é uma pergunta que, olha, não é de hoje, né? Com certeza não. É antiga. E hoje a gente vai fundo nisso, usando como base um artigo bem interessante, As Mentes dos Animais. Ele explora justamente a filosofia por trás dessa questão toda. Exato. A ideia aqui é tentar entender melhor os argumentos sobre pensamento, razão e até consciência no mundo animal. Isso. E o artigo ele divide bem a coisa, né, em dois grandes eixos, digamos. Primeiro, essa questão do pensamento e da razão. Será que os animais têm? E se têm, como é que se compara com a gente? Certo. E depois, o segundo ponto, que é igualmente complicado, a consciência animal, a experiência subjetiva. Será que eles sentem o mundo como a gente, de dentro? Ok, vamos por partes então. Pensamento e razão. O artigo já começa mostrando que não tem consenso, né? Tem visões bem diferentes. O Hume, por exemplo, ele parecia mais aberto à ideia. Sim, o David Hume, o argumento dele era muito baseado na analogia, sabe? Ele observava o comportamento dos animais. Tipo um cachorro buscando o dono. Isso, ou um pássaro fazendo um ninho, comportamentos que parecem muito com as nossas ações quando a gente tem uma intenção, um plano. Então, ele concluía, se o comportamento é parecido, a causa mental por trás, o pensamento, a razão, também deve ser parecida. Para ele, pensamento era uma espécie de ideia viva, sabe? Vinda da experiência. E a razão era como a gente conecta essas ideias. É um raciocínio bem direto, baseado no que a gente vê. Super intuitivo. Se age como se pensasse, talvez pense mesmo, né? Pois é, mas o artigo mesmo pondera que definir crença só como ideia viva talvez seja um pouco simples demais, não? Exatamente. Não captura toda a complexidade do que significa acreditar em algo, ter uma crença formada. E aí vem o outro lado da moeda, Descartes, bem mais cético. Ah, sim. René Descartes era o oposto. Ele negava pensamento e razão para os animais. E ele tinha basicamente dois grandes argumentos para isso. O primeiro ficou famoso como o teste da linguagem. A linguagem. Ele dizia, olha, os animais não usam a linguagem como nós. Eles não expressam pensamentos complexos, abstratos, de forma flexível, criativa, sabe? Independentemente do estímulo do momento. Faz sentido. Um papagaio repete, mas não está ali discutindo filosofia, né? Exato. Não tem aquela declaração espontânea de um pensamento interno. E o segundo teste era o teste da ação. Teste da ação. Como assim? A ideia era que os animais, segundo Descartes, não mostram aquela capacidade humana de pegar um conhecimento geral, um princípio, e aplicar numa variedade imensa de situações novas, diferentes. Ah, entendi. Para ele, os animais eram tipo autômatos, máquinas biológicas super sofisticadas, reagindo ao ambiente, mas sem pensamento real, sem essa razão flexível que a gente tem. Impressionante como essas ideias antigas ainda ecoam hoje. Mas e a ciência mais recente? O artigo fala do argumento da ciência. O que seria isso? Esse argumento é interessante porque ele reflete uma mudança de perspectiva na ciência, principalmente depois que o behaviorismo radical, aquela visão que só olhava para o comportamento externo e ignorava a mente, perdeu força. Hoje, muitos cientistas, etólogos, psicólogos comparativos, eles acham útil e às vezes até necessário usar termos como crença, desejo, memória, planejamento para explicar e prever o que os animais fazem. É tipo naqueles estudos com pássaros, os gaios? Exatamente. Os gaios azuis, por exemplo. Tem estudos que sugerem que eles lembram não só onde esconderam a comida, mas que tipo de comida e há quanto tempo esconderam. Isso sugere uma memória episódica, né? Do o que, onde, quando. Uau! Ou estudos com primatas que parecem entender o que outro indivíduo consegue ou não ver e agem de acordo. Isso é fascinante. Muito. Claro, o artigo também faz a ressalva importante. Ainda existe um debate grande sobre o rigor disso. Será que a gente está realmente entendendo a mente deles ou só projetando a nossa? O risco do antropomorfismo. Entendi. É uma linha tênue. E isso nos leva para outra questão, talvez ainda mais profunda, a consciência. Aquela sensação de ser alguma coisa, a experiência subjetiva. Como o artigo entra nisso? Bom, aí o artigo apresenta basicamente duas grandes abordagens, duas famílias de teorias. De um lado, as teorias de ordem superior. Ordem superior? A ideia central é que para um estado mental ser consciente, tipo sentir dor, ver vermelho, você precisa ter um outro estado mental sobre esse primeiro estado, uma metaconsciência, digamos. Espera,
Então não basta sentir a dor. Eu preciso estar ciente de que estou sentindo dor. Exatamente. Ou por meio de um sentido interno, que monitora seus próprios estados mentais, ou por meio de um pensamento de ordem superior sobre aquele estado. Estou tendo a sensação de dor agora. A implicação disso é que a consciência exigiria uma capacidade de reflexão, de pensar sobre os próprios pensamentos, o que talvez nem todos os animais tenham. Poderia estar ligada a ter um conceito de eu ou até mesmo a linguagem. Entendi. Isso limitaria bastante quais animais seriam considerados conscientes, né? Possivelmente. Mas aí tem a alternativa. Qual seria? Umas teorias de primeira ordem. Para essas teorias, a coisa mais direta. Um estado mental é consciente se ele te torna consciente do mundo lá fora. Se ele afeta diretamente como você percebe o ambiente e o que você acredita sobre ele. Ver o vermelho da maçã já é em si ter uma experiência consciente da maçã. Não precisa de um pensamento extra do tipo, estou consciente de que vejo o vermelho. Então, por essa visão, muitos animais que claramente percebem o mundo, reagem a ele, formam crenças sobre ele, eles poderiam ter consciência perceptual, mesmo sem aquela autorreflexão toda. Exatamente essa a ideia. A consciência estaria mais ligada à percepção sensorial, à interação direta com o ambiente, e isso, claro, abriria a porta da consciência para muito mais espécies. Fica muito claro, depois dessa conversa toda, que responder o que se passa na mente de um animal, olha, está longe de ser simples. Nem um pouco. Depende demais de como a gente define as palavras-chave. Pensamento, razão, consciência. As próprias definições já são um campo de batalha, né? Filosófico e científico. Perfeito. A filosofia ajuda a gente a refinar as perguntas, a entender os conceitos, e a ciência busca as evidências, os dados. É uma dança constante entre as duas. E como você mencionou, o artigo ainda aponta para outras questões que a gente nem conseguiu explorar a fundo aqui. Emoções animais, o tipo de conhecimento que eles podem ter. Sim, é um universo vasto. Bom, mas essa exploração toda deixa a gente com uma provocação final interessante para pensar, né? Que surge justamente dessa dificuldade toda de definir, de provar. Sim, fica a reflexão. Já que é tão difícil entender objetivamente a mente de outras espécies, até que ponto a nossa tendência, que é supernatural, de antropomorfizar, de ver neles mentes parecidas com as nossas, ajuda ou atrapalha? Será que essa projeção impulsiona a empatia, a pesquisa, ou será que ela, na verdade, nos cega para como eles realmente vivem o mundo, nos termos deles? Fica aí para a gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal